Eu acho, cara, que essa é a proposta mais radical, tá? De todas do plano de governo. Falar, mas a parte de segurança pública... Eu acho que a parte de segurança pública a gente está muito mais próximo de um consenso razoável ao longo do espectro do centro até a direita. Acho que a maior parte das pessoas estariam de acordo com os termos daquilo. Com exceção de um ponto ou outro, né? Eu acho que, né, tem as partes ali que são mais arrojadas, que eu acho que não sei se todo mundo está preparado, apesar de ser muitíssimo necessário. Essa porra aí só o MBL entende e defende. Exato. Essa da lei de responsabilidade gerencial especificamente é bem radical, né? Não, e vai contra tudo, né? Vai contra tudo, vai contra a natureza brasileira, cara. Eu argumentaria assim. Acho que as forças mais primordiais do nosso arranjo nacional, elas serão violadas por essa proposta se assim implementada, o que me deixa muito animado, cara. Essa é pra mim a parte mais sexy. E, enfim, acompanhando o Renan, né? Fazendo muitas apresentações do plano de governo já. Essa também é que chama mais atenção, cara, da galera colarinho branco. Pois é. Quando ele fala de segurança pública, fica tipo, maneiro, mas tá todo mundo falando sobre isso. Mas quando ele fala sobre essa porra, ele fica tipo, oh shit! É porque é bem pensada com a cabeça de economista também, né? Então, é bom. Então, a ideia central disso aqui é diminuir o número de municípios. Aí fala um pouco do diagnóstico, a gente não vai ler tudo, mas vai ler um pouco. Então, a ideia é essa. Hoje, a maior parte dos municípios brasileiros são fiscalmente inviáveis. Entidades controladas por oligarquias locais que transacionam o poder de compra de votos e os orçamentos da gestão pública com deputados estaduais e federais, criando efetivas máquinas políticas que servem à manutenção do centrão no poder. Nos últimos 80 anos, o Brasil quase quadruplicou o número de municípios, criando um sistema federativo em que a ampla maioria dos entes é fiscalmente inviável. Quase 90% gastam mais com folha de pessoal do que arrecadam em tributos próprios. Cara, acho que a gente já mencionou em vários episódios do NC Show, isso é um, cara, fato óbvio, assim, de que teve uma grande farra dos municípios ao longo dos anos 90, né? Sim. Logo depois da redemocratização, o processo para você criar um município foi muito facilitado, muito alargado. E aí, boa parte dessas oligarquias locais, grupos políticos, né, enclaves políticos, não hesitaram minimamente na hora de constituir municípios, cara. Foi tipo assim. Exato. Né? Tinha, sei lá, 3 famílias competindo pelo poder em um município maior. Aí as 2 menores falaram, cara, e se a gente só separar o nosso feudinho aqui? Então, se você tem 2 municípios minúsculos, tem atividade econômica, mas cada um deles vai ter a sua própria secretaria de saúde, a própria secretaria de, sei lá, infraestrutura. Você tem um bando de funcionário administrativo que não precisava. E câmaras, né, cara? Com 11 vereadores no mínimo e mais seus assessores. Cara. Muitas vezes analfabetos, né? Sem sacanagem. Muitas e muitas vezes, cara. Muito frequente. Dependentes de recursos federais para subsistência, praticam gastos exorbitantes em shows de artistas famosos, como foi denunciado nos casos icônicos envolvendo o cantor Wesley Safadão. Ao todo, apenas no biênio 2024-25, municípios gastaram 5,2 bilhões na contratação de shows e eventos. Caralho, isso é loucura. E se olharmos apenas os municípios em situação fiscal problemática, os gastos excedem 2 bilhões de reais. Enquanto isso, indicadores como saneamento, saúde e educação básica continuam estagnados. Não há incentivo para a melhora dos serviços públicos e tampouco para o desenvolvimento de complexidade econômica, que tornaria os municípios fiscalmente viáveis no longo prazo. Então é isso, né? Se você recebe dinheiro federal, na tua maquinazinha ali do teu município, cara, não faz diferença se o teu município tem ou não uma economia. Porque normalmente, numa república racional, cara, o dinheiro que o ente público tem vem meio que da base de impostos que ele mesmo cultiva. Só que nesse caso não tem a lógica do jardim, né, cara? Que a gente falou do desenvolvimento econômico. Tem que ser tudo um jardim, cara. Tem que pensar o Brasil como um grande jardim. Precisa de um grande jardineiro. Só que a gente não tem, cara. Falta um grande jardineiro como Vargas. Pois é. Mas o ponto, cara, é justamente que os interesses dos municípios, muitas vezes, ele destoa muito do interesse da federação, no geral. Exato, e do interesse do bem público, né? Da população. Não, total. Eu acho que os interesses do povo estão muito mais alinhados aos interesses da federação, que é do desenvolvimento, do crescimento econômico, né? Do avanço, né? Da representação política, enquanto a lógica dos municípios é muitas vezes oposta, né? Ela é localista, ela é bairrista, ela é retrógrada mesmo, ela é voltada para a parada não crescer e se manter na mão de poucos. E aí, cara, de novo, aí você pode estar pensando, pô, mas isso é muito, nossa, isso é muito nordestino. Não é, cara, não é muito nordestino. Pô, no Rio de Janeiro, cara, isso é muito fluminense, né? É, muito fluminense, é muito paranaense, tem muito essas porras, assim, a família toma conta da cidade. Minas também, uma quantidade absurda de município. Entendeu? Isso é um mal, esse é o mal nacional, cara, são as oligarquias locais, cara, não precisam ser destruídas por um Getúlio Vargas. Pois é. A questão dos municípios é a face mais aguda das disfunções causadas pelo Pacto Federativo. No último ano foram 196 bilhões distribuídos para as prefeituras via FPM, que é o Fundo de Participação de Municípios. Valor maior do que todo o gasto federal com Bolsa Família, por exemplo. Hoje, quem paga essa conta é a União, que efetivamente arrecada dos poucos estados e municípios produtivos e transfere para a maioria insolvente.
A fragmentação territorial do Brasil produz uma série de problemas graves, como a explosão do assistencialismo e a pressão sobre a partição dos recursos dentro do modelo do Pacto Federativo. Agora começam as propostas, né? Nessa linha, o governo da missão vai promover a maior reorganização territorial da história republicana brasileira, a Grande Consolidação Municipal, programa federal de fusão de municípios inviáveis e unidades administrativas com escala suficiente para entregar serviços públicos de qualidade. Isso no Rio de Janeiro a gente vê muito, né? Tem muito município da Baixada Fluminense, até do interior do estado, que não tem hospital. E aí os caras mandam a população pra cá. Pô, cara, por que não tem um hospital ali na região, entendeu? Será que se você não consolidasse aqueles municípios, eles não iam ter escala suficiente pra conseguir construir um hospital pra atender a população? A verba liberada seria monstruosa, cara. Operar uma prefeitura roda muito dinheiro. A menor prefeitura de todas é dinheiro demais, assim. É mais do que dinheiro suficiente pra manter um hospital que seja, né? O último vídeo que você fez no seu Instagram foi ainda sobre não foi postado, mas eu peguei eu acho que é o pior município fluminense, que é Laje do Muriaé. Uma cidade de 7 mil habitantes. Metade do PIB é a prefeitura. E o PIB do ano é ridículo, é ínfimo, assim. São alguns milhões. É 4 horas de PIB do Rio de Janeiro. Pois é, essa porra poderia ser fundida com o município perto, né? Eu acho que vale até abrir um pouco do mapa do Brasil, cara. Mapa de municípios do Brasil aí pra... Mapa de municípios. Se ninguém nunca teve essa reflexão, você com certeza já olhou o mapa do seu estado. Aí tem o do Rio, né? Eu vou olhar o do nosso, vamos olhar o do nosso, porque... Enfim, é que a gente conhece um pouco melhor, né? Cara, aí no Noroeste Fluminense, que é toda essa região aí, né? Tudo que tá atrás de Campos de Goytacazes, né? Tudo isso aí. Cara, nenhum desses municípios é viável. Itaperuna é o maior, né? O mais envolvido e é a metrópole dessa região. Laje do Muriaé, esse aqui pequenininho, né? Porra, isso não é pra existir nem 1 milhão de anos, cara. É impossível existir. Tem outros bizarros, macuco, cordeiro, cantagalo, tudo isso é minúsculo, cara. Carmo. Sim. A consolidação tomará como referência metodológica a tese dos amálgamas municipais desenvolvida na UFPB, que demonstra a possibilidade técnica de reduzir o número de municípios brasileiros em até 70%, de 5.570 para algo próximo de 1.656. Eu gosto disso, cara. Eu gosto de pensar ambiciosamente, mano. Me incomoda um pouco quando o nego fala, não, vamos tentar reduzir um pouquinho, fazer uma mudança marginal. Não, mano, tem que fazer uma mudança gigante, cara. Definitiva, né? Tipo, melhorou 2%. Porra, meu irmão, tem que melhorar 70%. É isso aí. Combinando contiguidade geográfica, complementaridade econômica e capacidades fiscais entre municípios vizinhos na mesma unidade da federação. A consolidação operará segundo critérios objetivos de viabilidade, articulados em... Essa proposta, no geral, é muito boa. Você pensa em alguma crítica, assim? Alguma coisa que você acha que podia estar melhor explicada? Esse é o ponto que eu sou mais convicto sobre a necessidade do governo Renan Santos, assim. Então... Talvez a única crítica seria introduzir alguma coisa sobre os estados também, né? Pode ser. Deveria ir mais longe, na verdade. Exato. O único problema dessa proposta é que ele não é ambicioso o suficiente. Roraima deveria existir? Não deveria ser um território, vai. Exato. Amapá. Davi Alcolumbre, presidindo o Brasil, presidindo o Senado brasileiro, de um estado que tem menos de 1 milhão de habitantes. Pois é. Pensa bem. Não faz sentido. Rio de Janeiro, com a Guanabara dentro? Que? Isso não faz sentido, cara. E os estados do Nordeste também, né? Enfim. E aí agora tem o próximo capítulo sobre a lei de responsabilidade gerencial, que é aquilo, quem paga escolhe a música e... Quem paga a banda, pessoal. Quem paga a banda, boa. A jornada da missão, desde anos de militância política do MBL até as viagens pelo país durante a nossa pré-campanha, consolidou o entendimento coerente dos problemas nacionais. No fascículo 6, exploramos esses problemas do ponto de vista teórico, em especial nos capítulos que diziam respeito ao patrimonialismo positivo e ao tecnotenentismo. Teve um homem brilhante que escreveu um desses capítulos, né? O Orlando escrevendo do patrimonialismo positivo, certamente. Nosso diagnóstico nacional é que o Brasil tem sido, em toda a sua história republicana, um país em guerra contra a sua própria natureza, visando a extirpar o patrimonialismo que foi a característica basilar da Fundação Nacional. Esse é o diagnóstico de vários pensadores, né? Então, Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freire, Carlos Lacerda. O patrimonialismo, aí explicando o que é para quem não conhece, é, a grosso modo, a falta de distinção entre o âmbito público e o privado, em que nossas condições propiciam um sistema pelo qual os prefeitos e administradores locais tornam-se efetivamente senhores dos seus municípios. Então a ideia é isso, é patrimonial porque o gestor público, ele considera a esfera pública que ele está gerindo como parte do patrimônio dele. Então, enfim, pretendemos alterar drasticamente o sistema de incentivos que hoje rege a máquina pública, alinhando os interesses das classes políticas locais com a boa gestão e administração pública, criando uma série de travas que limitem o poder dos prefeitos e das máfias clientelistas que eles operam. Então, começando. Prepare-se para ouvir propostas extremamente radicais, né? Primeiro, criação do Comissariado Federal de Gestão Pública.
uma autarquia especial vinculada ao Ministério da Fazenda, com autonomia técnica e mandatos fixos, inspirada na independência do Banco Central. O comissariado alocará comissários municipais diretamente no território para prestar assessoria técnica e exercer fiscalização em tempo real. Não vou ler essa porra aqui. Quem colocou isso, shame on you. Sobre a aplicação de recursos federais. Então a ideia é essa. Você vai meio que botar um representante do governo federal destacado no município para fiscalizar o prefeito. Eu tenho uma crítica a isso. A ideia de fazer isso com autonomia técnica e mandatos fixos igual ao do Banco Central, eu não sou fã. Eu não gosto de autonomia. Eu acho autonomia uma ideia merda. Eu acho que funciona ok pro Banco Central por peculiaridades muito específicas e mesmo assim é questionável até que ponto não poderia funcionar melhor. Eu acho que... Eu já ouvi essa proposta da boca de quem pensou. Sim. E eu acho que faltou agregar aí como vai se dar a dinâmica entre o prefeito e o comissário. Sim. Né? Tá meio... é só um consultor, essas coisas elas são prescritivas, elas são sugestivas. Eu sei como é, mas eu acho que faltou... Deveria ter Não, mas deixado. eu acho que tá um pouquinho mais claro depois. Enfim. Marco gerencial nacional. Mas o motivo pelo qual eu não gosto dessa ideia de independência é porque cria o problema que é... Vamos lá, você botou o comissário na cidade, na casa do cacete do Nordeste, do Alagoas. O comissário tá lá, mandato fixo, 4 aninhos, na casa do caralho, não tem ninguém vendo ele. O prefeito é raposa velha, vai chegar pro cara, olha só. Vão comer ele, cara. Vão chegar e falar, olha só. Você me ajuda, eu te ajudo, irmão. Tu vai sair daqui milionário, cara. Vamos lavar outra. Vamos lavar outra. Bunda. Entendeu? E pior, depois, eventualmente tendo um governo de esquerda, vão botar um comissário do PSOL pra gerir as cidades de direita. As cidades de direita do Brasil. Vagabundos, então, o prefeito do Goiás, o prefeito de Santa Catarina, que é... Mas esse cara só vai falar de finanças, pô. O comissário de esquerda vai ficar... Não, gasta mais o prefeito. Não. Responsabilidade fiscal em primeiro lugar. Mas, enfim. Não, cara, dá mais benefício pra mendigo, cara. Porra. Mas eu acredito no... Faz aí um festival de cinema étnico, cara. Porra, vamos gastar esse dinheiro. E o prefeito... Não. Vamos lá. Marco Gerencial Nacional. Instituição de um sistema de metas baseado em 3 famílias de indicadores. Essa é uma das grandes propostas do Renan, né? Que ele fala o tempo inteiro. Resultados setoriais, então, IDEB, que é o índice de educação, se não me engano. Cobertura vacinal, que é uma coisa básica de saúde. Saneamento, básica de obra, né? E crescimento econômico, que é, até onde eu sei, é literalmente o crescimento do PIB. Integridade de gestão e eficiência fiscal. O sistema permitirá intervenções graduais do poder federal nos municípios que não cumprirem essas metas, evitando colapso administrativo. Pra galera aí, jovem universitário, cara, essa mudança aí faria os partidos de centrão que gerenciam o interior do Brasil disputarem na porrada jovens com capacidade administrativa. Gente disposta, vai lá pra casa do caralho e faz esse município acontecer, entendeu? Vai virar secretário de fazenda e vai coordenar a administração do Zezinho das Cubas. Sim. A escalada de consequências. A LRG substituirá a atual anistia de fato por punições proporcionais e imediatas. Então é isso, né? Então ao invés de você ser anistiado, você vai ter uma punição. Municípios com desempenho crítico entrarão em tutela gerencial, exigindo dupla assinatura, prefeito e comissário para gasto. Então aí um pouco como claro. É a relação, né? Gestores que falharem reiteradamente nas metas de longo prazo estarão sujeitos à inelegibilidade superveniente e ao processo de cassação por improbidade gerencial perante os tribunais de justiça. Então a ideia é de que o Renan já falou várias vezes, né? Que se o prefeito não entregar, ele vai ficar inelegível. Enfim. Cláusula antimáfia. Inspirada na legislação italiana, a lei permitirá ao STJ decretar a dissolução imediata de administrações capturadas pelo crime organizado ou milícias. Isso aí é pra ontem, né? Sim, essa é extremamente radical também, mas é extremamente necessária. Porque, cara, tem uma prefeitura que o prefeito é fechado com comando vermelho, cara, você só... Tinha que matar esse cara, né? Dissolve imediatamente a administração dele. Cara, isso é mais ou menos o que tá acontecendo com o Rio de Janeiro agora. Óbvio que não foi por causa dessa lei, mas o Cláudio Castro fez tanta merda na administração dele que todo mundo da linha sucessória foi preso ou afastado. E aí, quem se tornou o governador do Rio de Janeiro é um interventor... Do caso, nesse caso não foi do Poder Federal, mas foi... Me responda essa pergunta aqui. Se a gente está numa declaração de guerra formal contra as facções, o prefeito colaboracionista com o inimigo não é traidor? Eu acho. Então, bala nele, né? Boa. Gostou? Eu tô treinando. Tá treinando para mais o Odisseu da Idade do Bronze? Que golpe absurdo. Não. Eu só acho que faz sentido mesmo, cara. É muito... Porra, cara, vou ter que ser muito filha da puta, cara. Porra, ser prefeito fechado com comando vermelho, cara. Porra, vai queimar no inferno, porra, brabo, assim. Pois é, então a gente pode acelerar e a gente mandar pra lá logo, né? Isso. Vínculo com financiamento partidário.
O repasse do fundo partidário e do fundo eleitoral passará a ser calculado com base na qualidade gerencial dos mandatários. O Renan Santos sempre fala disso. Partidos que se relacionar... que selecionar... Eu tenho astigmatismo. E mantiverem gestores autismo. competentes serão premiados. Legendas que sustentarem prefeitos caçados ou com indicadores vermelhos sofrerão retenção de recursos. Indicadores vermelhos? Que é aquela ideia, né? Que o indicador preto é que você está ganhando dinheiro, o indicador vermelho é que você está perdendo dinheiro. Era assim nas coisas de contabilidade muito antigas, tá ligado? Meu Deus. Ok. Mas é isso, a ideia é que, cara, se você não tá entregando o indicador, você vai tomando revés de repasse da União. Beleza. Isso aqui eu acho golaço, assim, absurdo. Não tem como uma pessoa de boa fé ser contra isso, cara. Só não tem como. Esse aqui... Pois é. Mas é bom. Cara, de novo, esse aí é o ponto do qual eu sou mais convicto, mais radical, assim. Cara, esse pra mim é a solução, o obstáculo da civilização brasileira, cara. A lei de responsabilidade gerencial transformará a administração municipal de um feudo político em uma unidade de entrega técnica. Pela primeira vez, o governo federal poderá escolher a música, isso é, impor padrões de gestão objetivos e universais sobre os municípios que dele dependem, controlando e fiscalizando os repasses para garantir a boa administração local. As lideranças municipais passarão a agir sabendo que uma gestão ineficiente pode acarretar em perdas de recursos para seus partidos e até em inelegibilidade. Assim, terão incentivos para promover a melhora nos serviços públicos e na complexidade econômica local, gradualmente levando o desenvolvimento para os rincões do Brasil. Essencialmente, trata-se de um projeto para refundar o Estado brasileiro, criar um Estado novo, dessa vez democraticamente, alavancando a tecnologia e o capital humano nacional para profissionalizar a administração pública e romper com a lógica predatória do patrimonialismo negativo que marcou até hoje o nosso país. Pois é. Great stuff, cara.